Jesus de Nazaré, que não tocara com o látego num só hebreu nem derrubara mesa alguma, de tal posso dar testemunho, pois estive muito perto do Mestre. Voltou então para o alto da escadaria e, dirigindo-se à multidão, gritou: Haveis sido testemunha neste dia do que está escrito nas Escrituras. A minha casa será chamada uma casa de oração para todas as nações, porém, dela haveis feito um covil de ladrões. A minha surpresa chegou ao cúmulo quando, ainda o rabi não concluíra as suas palavras, um grupo de jovens judeus se destacou da multidão aplaudindo Jesus e cantando hinos de agradecimento pela audácia e coragem do galileu. Este acontecimento, como se vê, nada tinha a ver com o que se conta nos evangelhos e onde, seja dito de passagem, o Messias surge como um colérico, capaz de bater e de chicotear pessoas. Como já mencionei, Jesus pregara muitas outras vezes naquele mesmo terreiro do templo e nunca se comportara daquele modo. Conhecia perfeitamente as trapaças e os roubos feitos diariamente no átrio dos gentios e, não obstante, nunca se manifestou violentamente contra tal situação. Se, na manhã daquela segunda-feira, provocou a debandada do gado foi, em minha opinião, como consequência de uma situação muito concreta e insustentável. Os que não poderiam faltar, obviamente, eram os responsáveis pelo templo. Quando os sacerdotes tiveram conhecimento do incidente, acorreram, pressurosos, ao local onde se encontrava Jesus, interrogando com severidade: Não ouviste o que dizem os filhos dos levitas? Mas Jesus respondeu-lhes: Nas bocas dos meninos e das crianças se aperfeiçoam os louvores. Os jovens intensificaram então os seus cânticos e aplausos, obrigando os fariseus a afastarem-se do local. A partir daquele momento, grupos de peregrinos colocavam-se junto das portas de acesso ao templo, impedindo que pudesse restabelecer-se o câmbio de moedas e a venda normal dos intermediários. Os jovens não consentiram que fosse transportada uma única vasilha para o terreiro. Talvez o mais triste daquele acontecimento fosse a atitude dos 12. Durante a fogosa intervenção do mestre, o grupo permaneceu encolhido num canto, sem levantar uma mão para ajudar ou proteger Jesus. Esta nova e surpreendente ação do galileu lançara-os numa desorientação total. Mas se grande era a confusão dos discípulos de Cristo, a dos chefes do templo, escribas e fariseus não era menor. Aquilo fora a gota de água que lhes esgotou a paciência. Aproveitando a ausência de José de Arimateia, Nicodemo e outros amigos de Jesus, o Sinédrio convocou uma reunião de emergência, para a análise da situação. Era preciso prender o impostor sem perda de tempo. Mas como e onde? Os escribas e os restantes sacerdotes viam que a multidão estava do lado do galileu. Havia, além disso, outro fato que não podiam perder de vista: a presença do procurador romano Pôncio Pilatos em Jerusalém. Se a prisão de Jesus se materializasse à luz do dia e à vista dos milhares de peregrinos vindos de todos os cantos da Palestina e do estrangeiro, a captura podia dar lugar a uma revolta generalizada. Isso significaria, com toda a certeza, uma violenta repressão das forças romanas aquarteladas na Torre Antônia e no acampamento provisório, montado pelos soldados na zona noroeste da cidade, nas imediações das piscinas de Bésata. Que podiam, então, fazer? Durante horas, os membros do Sinédrio discutiram quanto à maneira ideal de prender Jesus. Mas acabaram por não chegar a um acordo. A única solução válida foi criar 5 grupos de peritos, especialmente escribas e fariseus, que seguiram os passos do galileu e tentaram confundi-lo e ridicularizá-lo em público, destruindo assim o seu prestígio e influência entre as pessoas simples. Obedecendo a esta orientação, pelas 14h, um destes grupos pôs-se a caminho do lugar onde Jesus fazia a sua pregação. E, com seu estilo característico, soberbo e autoritário, perguntaram ao mestre: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Eles sabiam que um nazareno não tinha passado pelas obrigatórias escolas rabínicas e que, portanto, os seus ensinamentos e até o título de rabi, que muitos lhe atribuíam, não eram corretos, segundo o rigoroso ponto de vista legal e jurídico. Mas Jesus, com aquela rapidez de reflexos que o caracterizava, respondeu-lhes com outra interrogação:
também me agradaria fazer-vos uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi igualmente com que autoridade faço estes trabalhos. Dizei-me, o batismo de João, de onde partiu? Conseguiu João esta autoridade pelo céu ou pelos homens? Os escribas e fariseus formaram círculo e começaram a deliberar em voz baixa, enquanto Jesus e a multidão esperavam em silêncio. Tinham pretendido encurralar o Galileu e eram eles que se viam agora numa situação embaraçosa. Por fim, voltando-se para Jesus, replicaram: em relação ao batismo de João, não podemos responder. Não sabemos. A razão daquela negativa era bem clara. Se afirmassem que fora do céu, Jesus poderia responder-lhes: então por que não haveis acreditado nele? Além disso, neste caso, o Mesíade podia acrescentar que a sua autoridade vinha de João. Se, pelo contrário, os escribas dissessem que fora dos homens, aquela multidão, que considerara João como um profeta, poderia atacar os sacerdotes. A estratégia de Cristo, mais uma vez, fora brilhante e vencedora. E o Rabi, olhando-os fixamente, acrescentou: pois também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Os hebreus soltaram ruidosas gargalhadas, ante a impotência dos mestres máximos de Israel, vermelhos de ira e de vergonha. A grande diferença entre os escribas e o restante sacerdócio, fariseus, levitas, chefes do templo, etc., baseava-se no saber. Os escribas eram os depositários da ciência e da iniciação. Para chegar a fazer parte das chamadas corporações de escribas, o aspirante via-se obrigado a frequentar numerosos estudos, que começavam nos seus anos de juventude. Quando o talmide ou o aluno conseguia domar a matéria tradicional e o método da halacha, determinadas seções da literatura rabínica de argumento legal, até o ponto de ser considerado como pessoa capacitada para tomar decisões pessoais em questões de legislação religiosa e de direito penal, então e só então, era designado como doutor não ordenado, ou talmide Akam. Depois, chegado aos 40 anos, idade canônica para a ordenação, o aspirante a escriba podia entrar na corporação, como membro de pleno direito ou Akam. A partir desse momento, o novo escriba estava autorizado a conciliar por si mesmo as questões de legislação religiosa ou ritual, a ser juiz nos processos criminais e a tomar decisões nos juízes de caráter civil, fosse como membro de um tribunal de justiça ou, então, individualmente. Tinha direito a ser chamado Rabi. As suas decisões tinham o poder de atar e desatar, para sempre, os judeus do mundo inteiro. Nicodemo, por exemplo, amigo de Jesus, era um destes prestigiados escribas, a cuja passagem deviam levantar-se todos os filhos de Israel, com exceção de determinadas profissões artesanais. Porém, o que mais poder e influência lhes proporcionou entre os seus compatriotas foi o fato de serem portadores da ciência secreta, a tradição esotérica. Um dos seus textos dizia: não devem ser explicadas publicamente as leis sobre o incesto na frente de 3 ouvintes, nem a história da criação do mundo na frente de 2, nem a visão do carro de fogo na frente de 1, a não ser que este seja prudente e de bom senso. A quem considere 4 coisas, mais lhe valera não ter vindo ao mundo, a saber: em primeiro lugar, o que está em cima; em segundo lugar, o que está embaixo; em terceiro lugar, o que era antes; em quarto lugar, o que ser depois. Escrito rabínico Flagiga II, 1 e 7. É fácil compreender a audácia de Jesus quando, em muitas das suas pregações públicas, se lançou contra os escribas, acusando-os de terem tomado para si as chaves da ciência, fechando aos homens o acesso ao reino de Deus. Nunca os escribas lhe perdoariam tal afirmação. Do M. Jesus dirigiu então o olhar para os que tinham querido perdi-lo e disse-lhes: uma vez que estáis em dúvida sobre a missão de João e em inimizade com o ensinamento e os atos do Filho do Homem, prestai atenção enquanto vos conto uma parábola. Certo grande e respeitado agrário, começou Galileu a sua história, tinha 2 filhos. Desejando que o ajudassem na administração das suas terras, dirigiu-se a um deles e disse: filho, vem trabalhar hoje na minha vinha. E este filho, sem pensar, respondeu a seu pai: não quero ir. Mas logo se arrependeu e foi. Quando o pai encontrou o segundo filho, disse-lhe: filho, vem trabalhar na minha vinha.
E este filho, hipócrita e desleal, respondeu: Sim, pai, vou. Mas, quando o pai se afastou, não foi. Deixai que vos pergunte: qual destes filhos fez realmente a vontade de seu pai? Todos, como um só homem, responderam: o primeiro filho. Jesus replicou então, olhando para os sacerdotes: Pois assim eu declaro que os taberneiros e prostitutas, embora pareçam recusar o apelo ao arrependimento, verão o erro do seu caminho e entrarão no reino de Deus antes de vos que tendes grandes pretensões de servir o Pai do céu, mas que recusai os trabalhos do Pai. Não haveis sido vós, escribas e fariseus, os que acreditaram em João, mas os taberneiros e pecadores. Também não haveis acreditado nos meus ensinamentos, mas as pessoas simples escutam com gosto as minhas palavras. Aquela segunda crítica pública obrigou os escribas e fariseus a dar meia volta entrando no santuário. E o mestre continuou pregando em paz, fazendo as delícias da multidão. Por José de Arimateia soubemos que a cólera dos sacerdotes chegara a tal paroxismo que pouco faltou para que os levitas cercassem Jesus naquela mesma manhã, procedendo à sua captura. Mas a entrada em jogo dos saduceus, que constituíam maioria no sinédrio, atrasou José, conhecido por Caifás, era saduceu. A sua teologia era diferente da dos fariseus. Cingia-se rigorosamente ao texto da Tora, em especial no que se referia às prescrições relativas ao culto e ao sacerdócio. A sua oposição aos fariseus e a sua alá ou tradição oral era completa e, até, furiosa.